Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos orar pela vida da Pamela. A Pamela, ela está no hospital nesse momento. Ela sentindo muitas dores, foi para o hospital e ela está grávida, e vamos pedir ao Senhor que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida dela. Não é Covid, é uma dor forte como se fosse apendicite, mas era uma gravidez que ela não sabia. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Pai Santo, Pai querido, Senhor Deus, santificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós nos colocamos diante do Senhor e queremos interceder, ó Pai, pela vida da Pamela, ó Deus. Senhor, que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos, visita aquele hospital nesta hora, Senhor Deus. Retira, Senhor, todo o risco de morte, Senhor Deus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, restaura, Senhor Deus, o físico, Senhor, da Pamela, ó Deus, a cirurgia que ela está prestes a fazer, Senhor Deus, que seja bem sucedida. Ó Pai, dá a Tua direção aos médicos, Senhor Deus, que o Senhor esteja agindo, Senhor, que seja as Suas mãos a operar. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra diz: antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja agindo, Senhor, sobre a vida da Pamela, Senhor Deus. Coloque, Senhor, da Tua paz, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor, do Wanderson, Senhor Deus. Abençoa esta família, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém. Me desculpe, mas eu não consegui acertar a posição da câmera hoje, então não sei como é que está aí com você, mas louvado seja Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Só um minutinho. Irmãos, eu não consegui, eu estou sozinho aqui, então vamos assim. Não sei se você está conseguindo assistir, mas você vai poder ouvir. O importante é ouvir a palavra de Deus e não é o pregador. Que o pregador que não apareça, e a palavra do Senhor que seja louvada em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus. Mateus capítulo 7. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, então verás claramente para poder assim tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que eles não a pisem e com os pés voltando-se vos despedacem. Pedi
e ser-vos-á dado. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são homens, lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, mas toda árvore má produz frutos maus. Não pode a boa árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Só tem. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Senhor Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor, entramos diante de Ti, Senhor Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, por qual nos dado, Senhor, esse acesso, pela sua morte ali na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós nos rendemos diante de Ti, ó Pai, nós nos rendemos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Se o Senhor não estiver conosco, ó Pai, nós nada somos, Senhor. Nossa dependência vem totalmente de Ti, ó Pai. Meu Senhor, peço a Ti, Senhor, que nesta hora, neste momento, o Senhor esteja operando, Senhor, com sinais de maravilhas, com sinais de prodígios, Senhor Deus. Ó Pai, entrando, Senhor, em cada lar, Senhor Deus, que o Senhor esteja olhando, Senhor, para cada família, para cada vida, Senhor, que nos assiste. O Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece as lutas, Senhor Deus. O Senhor conhece, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que esse povo está passando, cada vida que nos assiste, Senhor, nós não sabemos, mas o importante é que o Senhor sabe, é o Senhor quem muda a história, é o Senhor que transforma, é o Senhor quem restaura, é o Senhor que cura, ó Pai, é o Senhor, ó Deus, que manifesta do seu poder, ó Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, abençoa, Senhor, cada lar, cada família, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Pai. O Senhor esteja estendendo as Tuas mãos de graça, a Tua mão de misericórdia, Senhor, para abençoar, para guardar, para livrar de todo mal, ó Pai. Deus é o Senhor, ó Pai, é o Senhor que guarda, é o Senhor que abençoa, é o Senhor quem muda a história, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem tira a vida, Senhor. É o Senhor que restaura, ó Pai, é o Senhor Deus que restaura o ferido, o aflito, ó Pai. Ó Deus, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pequenos, em nós não há poder nenhum, em nós não há valor algum, Senhor Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada vida, Senhor Deus, cada lar, ó Pai, limpando, Senhor, a mente, o coração, Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja passeando, Senhor, em nosso meio, visitando cada vida, cada lar, cada coração, ó Pai. Também coloca a minha vida diante de Ti, no Teu altar, sou dependente de Ti, ó Pai, retira de mim, Senhor, toda altivez, ó Pai, toda soberba, Senhor, todo eu, ó Pai, eu me rendo diante do Senhor, perdoa minhas falhas, meus pecados, Senhor Deus, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor Deus. Se o Senhor não estiver comigo, Senhor, nada sou, Senhor, nada sou, Pai, em mim não há mérito nenhum, Senhor.
Pai, que a Tua palavra, Senhor, a ser pregada, Senhor, a nós compartilharmos ela, Senhor, que o Espírito Santo esteja revelando a nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Fala, Senhor, a cada coração. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Tu és, Senhor, o nosso amparo, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro, Senhor Deus. Ó Pai, o Senhor é o nosso baluarte, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, amém. Deixa eu baixar aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aqui nós lemos esse texto, então nós vamos aqui estudar um pouco sobre esse texto, né? A palavra do Senhor aqui, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Essa declaração aqui de Cristo, Jesus ele está se referindo que aqui, se você for ver no capítulo anterior, no capítulo 6, ele vai falar daqueles que estão ansiosos, né? Então, ele fala do versículo 25 até o versículo 34, nós não vamos ler, mas você já conhece o texto que ele fala, porque andais ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que haveis de comer, nem por aquilo que haveis de vestir, nem por aquilo que haveis de beber, não é? Porque aí ele diz que a vida é muito mais do que o alimento, né? Nosso corpo é muito mais do que a nossa vestimenta, e muitas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã, com aquilo que nós temos que comer, com aquilo que nós temos que nos vestir, ou vamos trazer para os nossos dias, as nossas contas, os nossos problemas financeiros, e nós, muitas vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, mas nós sabemos que o Senhor diz que Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo. Ele fala inclusive dos lírios do campo, das aves Ele fala que as aves não plantam, não fiam, jamais faltou alimento de cada dia. Ele vai falar dos lírios do campo também. Ele diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, Salomão foi o homem mais rico do Oriente, né? E nem Salomão, com toda a sua riqueza, ele se vestiu como o lírio do campo, de acordo com a perfeição do lírio. E aqui, quando ele entra no capítulo 7, que nós lemos, ele vai dizer assim, olha: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgades, sereis julgados, e com a mesma medida que tiveres medido, vos medirão a vós. Então, por que ele entra nesse texto? Ele está se referindo aqui em relação ao capítulo anterior, de 25 a 34, que está falando aqui das pessoas que estão ansiosas. Por quê? Muitas vezes nós conhecemos pessoas que são ansiosas, são muito preocupadas com a sua situação, com a sua dívida, principalmente no momento que nós atravessamos, que o nosso país atravessa, muitas pessoas passando por, mas isso sempre existiu, né? Hoje está muito maior a proporção, mas sempre houve aqueles que passavam no nosso meio. Aqui o texto se refere aos crentes, né? Aqueles que são tementes a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que tomaram Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então ele diz aqui: não julgueis para que você não seja julgado, porque da mesma maneira, da mesma medida que você se julgar, você será julgado. Com a mesma medida que você medir as pessoas, você também irá ser medido, os medirão a vós. O que ele está dizendo? Que nós conhecemos pessoas do nosso meio que passam por dificuldades, que passam por lutas, que passam por necessidades, às vezes até por uma enfermidade. Não vamos nem falar, ou podemos até falar dessa enfermidade atual, mas aí há pessoas que dizem assim: não, mas se a pessoa está passando por essa luta, se ela está passando por essa dificuldade, é porque tem algum problema.
Porque tem algum problema. Porque ela não tem uma vida reta diante de Deus, porque ela não tem uma vida séria diante de Deus, porque provavelmente ela está em pecado. Ela está em pecado. Então a primeira coisa que vem na mente é que se julga as pessoas achando que porque a pessoa está passando por uma situação difícil, né, vê um pré-julgamento, né, dizendo que aquela pessoa está passando por aquela luta, por aquele problema, porque ela não tem uma vida reta diante de Deus. Não, mas você pode ver, você pode analisar que essa pessoa não está orando o suficiente. Não, que essa pessoa não está buscando a Deus como deveria buscar. Aí você vê a pessoa com problema financeiro. Então você pode ter certeza que o problema financeiro dela é porque ela é dizimista. Então nós sempre julgamos, né? Então o homem, ele sempre tem a tendência a julgar, achar um porquê que a pessoa está passando por aquilo. Nem sempre as lutas que nós passamos, nem sempre as dificuldades que nós passamos, as enfermidades que a gente possa passar, é porque realmente se esteja passando por uma fase de erros, né? Que a pessoa está em pecado, que a vida dela não está correta diante de Deus, que ela não tem buscado ao Senhor. E muitas vezes as lutas vêm porque a pessoa é o momento da vida dela que ela mais está buscando a Deus. Porque quando nós entendemos muito bem que a Bíblia fala assim: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao seu redor, buscando a quem ele possa tragar, devorar, destruir, né, ao seu derredor. Então nós sabemos, é como se fosse assim um exemplo, né? Os anjos de Deus, cada dedinho desse daqui é um anjo, ao nosso redor, você está no centro, então os anjos de Deus estão ao teu redor. Jesus está no centro com você. Então os anjos do Senhor estão ao seu redor. E o diabo, o que ele faz? Ele fica ao derredor, fazendo de tudo para que a gente possa tropeçar, cair, para que ele possa nos destruir. A Bíblia nos orienta assim. E muitas vezes, quando uma pessoa, quando um irmão, ele decide ter uma vida séria com Deus, não, de agora em diante eu vou levar uma vida séria com Deus, eu vou abrir mão de tudo que eu estou fazendo que não agrada a Deus, e ele começa a se santificar, buscar santificação, ele começa a orar, jejuar, coisas que ele não fazia, então ele leva afinco, então ele se esforça, e ele começa a buscar o Senhor, ele começa a ter uma vida com Deus, e as lutas aparecem. Porque é normal que isso aconteça, porque muitas vezes, aí que nós possamos a ter uma vida séria, que nós deixamos de fazer muita coisa que era errado, e às vezes o que era errado acaba dando certo. E quando nós entendemos que o certo, o errado que está dando certo, ele está errado, e nós deixamos de fazer, não é verdade? E aí talvez até aconteça algum tipo de prejuízo, um ganho que a gente tinha mais e para de ter. Quando a pessoa ela passa a levar uma vida mais correta de Deus, é certo que as lutas vêm, mas a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos fortalece, é Ele que nos fortalece, né? Então quando nós vemos uma pessoa que ela está passando por dificuldades, que ela está passando por luta, nós não podemos julgar, achar que a vida dela, que aquilo que ela está passando é porque ela está em pecado. Não, o que nós podemos fazer é ajudar. Sempre você pode ajudar, meu irmão. Não existe ninguém, eu ouvi esses dias alguém dizendo assim, que não existe ninguém que é pobre demais que não possa ajudar alguém. Presta atenção, não existe ninguém que é pobre demais que não possa ajudar alguém, e também não existe ninguém rico demais que não mereça ser ajudado. Então, os dois extremos, não existe um pobre demais que ele não pode ajudar alguém, e também não existe um rico demais que ele não mereça ajuda. Entendeu? Então nós vamos ver ajuda, nós sempre podemos ajudar, e muitas vezes nós vamos ver irmãos que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, que estão passando por necessidades. A nossa obrigação como irmãos de Cristo Jesus é orar e interceder por essa pessoa, é pedir a Deus para que Deus esteja mudando a sua vida, mudando a sua história. E o texto continua dizendo assim, e quando nós não fazemos isso, veja bem, quando nós não fazemos isso, nós estamos agindo de uma maneira errada, porque o correto é sempre nós procurarmos interceder. Quando você sabe que tem alguém que está passando por uma dificuldade, porque nós soubemos agora, foi agora há pouco que a irmã nos passou, me passou a mensagem, eu vinha vindo para cá,
que a Pamela está no hospital. Então, de pronto, a gente tem que parar e a gente orar. Eu já orei antes de eu vir para cá, já orei por ela. A gente tem que orar, a gente tem que interceder, porque é Deus quem muda a história. E nós precisamos ser intercessores, nós precisamos clamar pelas pessoas. E muitas vezes esse é um caso, lógico, um caso grave, mas em outras situações, a pessoa está desempregada, a pessoa, enfim, você sabe de alguma necessidade que alguém está passando, então você orar, você interceder, não, esse problema que ela tem, pode ter certeza, tem alguma coisa errada na vida dela. Meu irmão, presta atenção, você que me assiste. O crente, aquele que é temente a Deus, ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, ele passa por desempregos, ele passa por bala perdida, por acidentes de carro, ok? Ele passa por desempregos, ele passa por enfermidades, né? Ele perde entes queridos da sua família, e também depois ele vai ser arrevado, entendeu? Então o crente, ele passa por todas as dificuldades que qualquer pessoa normal do mundo passa. É evidente que nós passamos de uma maneira diferente, nós sabemos também que o Senhor nos guarda e o Senhor nos livra de muitas coisas. Por exemplo, vou dizer para vocês, ontem eu fui a trabalho, eu fui até com meu neto, que ele está agora indo comigo, fui para Piracicaba. Então, indo e volta daqui lá, dá 560 quilômetros, 600 quilômetros. E nós fomos e voltamos, e graças a Deus, nada aconteceu, é um milagre. Porque quantas pessoas saem de casa de carro e acabam batendo, acabam se acidentando? Então, o Senhor nos guarda. Agora, pode acontecer um dia de eu me acidentar, não sei. Então, o que nós entendemos? O Senhor nos guarda e nós temos paz no nosso coração. Entende? Então, o crente, ele passa por tudo. Então, quando nós vemos assim uma pessoa passar por uma dificuldade, por uma necessidade, nós não podemos julgar, nós não podemos fazer um pré-julgamento, porque aquela pessoa não. Olha a pessoa, não, aquela pessoa não. Entende? Então, coloca nas mãos de Deus. Por quê? Porque o texto diz aqui, da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você medir, você vai medir. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tenho aprendido isso todo dia. Nós olharmos para as pessoas de uma maneira diferente, de um ângulo diferente, da maneira que Jesus olharia. De que maneira? Com amor, sempre com amor, sempre com amor, né? E aí no texto 3, no versículo 3, ele vai dizer assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Ou a sua tradução talvez esteja em cisco, né? Ou reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, né? Aí está querendo dizer assim, o crente, né, ele procura sempre por um erro, para ver um erro no irmão, ou para que gere uma ação na vida dos irmãos. Procura assim, alguma coisa está errada, por isso está acontecendo isso na vida dele. Então a pessoa começa a olhar, né? Às vezes vê um defeito na pessoa, fala, por causa disso. E o texto diz assim: e não vês tu a trave que está no teu olho? Não vês tu a trave que está no teu olho? Então, muitas vezes a gente vê um defeitozinho na pessoa, e nós temos defeitos muito maiores do que o dele. Você consegue me entender? Muitas vezes você vê o jeito da pessoa, até a maneira da pessoa se vestir, o palavreado dela, não sei. E a gente já faz um pré-julgamento. Aquela pessoa lá, aquele camarada lá, não, aquilo lá não é vida de crente, isso não é postura de crente, não é maneira de crente falar. Nós precisamos nos doutrinar, mas tudo é o tempo, não é? É o tempo. Eu gosto muito porque eu sempre uso como referência que a palavra de Deus nos ensina. Veja bem, a palavra de Deus, ela fala assim, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, né, ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem em si mesmo. É o texto que nós vamos para a ceia, e ele vai dizer: depois venha, coma do pão, beba do cálice. Mas o texto diz assim: examine-se, pois, o homem em si mesmo. Em todas as situações eu tenho que analisar a minha vida. Quer dizer, a minha conduta realmente ela é correta em relação ao meu irmão?
eu tenho que me analisar e falar assim, puxa vida, será que eu sou tão santo assim? Não existe ninguém santo. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Começa por aí, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos. Todos nós, não existe nenhum santo. Você vai andar comigo, você vai me conhecer, você vai ver que eu tenho erros. A minha família tem erro. Se você vier para a nossa igreja, nós temos erro aqui. Se você for querer achar a perfeição na minha vida, na vida da minha esposa, da nossa igreja, você não vai achar. Todos nós erramos, todos nós falhamos. É evidente que nós não podemos continuar no erro. E os erros, é sempre bom que a gente aprenda com o erro dos outros, não é verdade? Que nós abrimos os nossos olhos. Puxa vida, como pode ter acontecido isso? Eu, como pastor, eu vejo alguma igreja que aconteceu alguma coisa errada, algum deslize do pastor, que é homem. Acontece, e nós não podemos julgar, mas eu não posso tomar a atitude que ele tomou. Então, o erro dele vem ser um exemplo para mim. Não é verdade? Para que eu tenha uma conduta diferente, porque eu já vi em qual erro que ele caiu, então eu não posso cometer aquele erro. Serviu de experiência para mim. Então, o texto diz assim, você vê um cisco no olho do teu irmão, e você não vê a trave, uma fepa, vamos colocar uma fepa de madeira no teu olho, que você não consegue nem enxergar. Como é que você quer ver o cisco dele, que você tem defeito muito maior? E ele diz assim, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar a largueira do teu olho, e tendo você uma trave no teu olho, você está com uma trave no teu olho, como é que você quer tirar o cisco do olho dele se você tem uma trave no teu olho? Quer dizer, a pessoa está tendo uma vida errada, uma vida pior do que a do outro, e quer corrigir o outro, quer disciplinar o outro, quer chamar a atenção do outro, quer julgar, não, meu irmão, olha a tua vida, vê de que maneira você está andando. O versículo 5 ele vai dizer, hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, para poder assim tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olho do teu irmão, quer dizer, nós temos que analisar a nossa própria vida, nós temos que fazer uma própria análise de nós nos examinarmos e ver como é a minha conduta. Quando nós dizemos, olhar para o espelho, e realmente falar assim, poxa, como é que tem sido a minha conduta? Poxa, aquele irmão está acontecendo assim, assim, a minha vida, como é que tem sido? E o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar, que muitas vezes a gente vê uma pessoa com uma conduta errada, mas dentro de casa você tem uma conduta errada pior do que ele. Muitas vezes dentro de casa você não respeita a tua esposa, não respeita seus filhos, não respeita o seu marido, entendeu? Vive murmurando, vive reclamando, vive questionando, entende? Não dá um bom testemunho em casa, E aí você quer corrigir os outros, aí você quer ver erro dos outros. Erro dos outros é muito fácil, é muito simples a gente achar. Agora, os nossos erros é difícil nós vermos. Todas as pessoas se acham ótimas, boas. Eu sou bom demais. Quantas pessoas nós vemos falar isso, Então nós achamos que nós somos muito bons. E aí ele diz assim, hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para poder assim tirar o argueiro do outro teu irmão. Então se examine, quando você entender, poxa, o quanto eu sou errado, o quanto eu tenho errado, o quanto eu tenho falhado, então eu vou poder ajudar essa pessoa. Primeiro eu tenho que me corrigir, tenho que procurar buscar a santificação de todo jeito, me esforçar para que eu possa ter uma vida com Deus, para que assim eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa orientar, não julgar, Quando a pessoa vem pedir a tua ajuda, que você pode ajudar, mas não como crítica. Aqui, esse julgar é sempre quando o nosso olhar é crítico, não é aquele negócio, irmão, não, só quero te dizer, não. E outra coisa, quando você vê o erro no irmão, não fique comentando com as pessoas, não. Aquela historinha de, vou te dizer só para você estar orando, isso daí é conversa fiada. Isso daí é conversa de fofoqueiro, tá bom? Quando você vê que alguém está com um problema errado, você não vai para outro e fala assim, vou te contar o que está acontecendo com tal pessoa, só para você estar orando por ela. Não faça isso. Primeiro que você está mentindo. A tua intenção é fazer fofoca, falar mal do outro.
Então, você ora a Deus. Deus, eu tenho visto isso nessa pessoa, será que realmente está acontecendo? Pai, mostra, se você tem liberdade de você conversar com ela, e perguntar para ela, está tudo bem com você? Não, está tudo bem, não, mas está tudo bem mesmo. Não, está tudo bem. Sabe? Se a pessoa se abrir, se ela falar alguma coisa, tudo bem, mas você não pode falar nada que ela não te disse. Então deixa, ore por ela somente, é a melhor coisa que você vai fazer. Presta atenção. Em momento nenhum da Bíblia, do Novo Testamento, em momento nenhum, não existe uma passagem na Bíblia que os discípulos falam assim para Jesus: Senhor, mestre, ensina-nos a curar enfermo. Você conhece alguma passagem? Senhor, ensina-nos a expulsar demônio. Nenhuma passagem. Agora, os discípulos falam para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Senhor, como nós devemos orar? Então, a oração, ela está em primeiro plano. Quanto mais você orar, melhor é. Então, se você que pode, quem não pode orar, se a pessoa é muda, ele pode orar, que ele vai orar por pensamento. Se ele for cego, ele pode orar. Qualquer defeito físico que ele tem, ele pode orar. Amém? Então, todos nós podemos orar, né? Você pode não ter a liberdade de orar em voz alta, mas você pode orar em voz baixa. Enfim, mas você pode orar. Então, orar, nós podemos orar e devemos orar, é nossa obrigação. E aí ele vai dizer assim, no versículo 6: Não deis o que é santo aos cães, nem jogue suas pérolas diante dos porcos, para que eles as pisem e com os pés voltando-se as despedacem, né? Aqui, esse texto aqui, esses dois versículos aqui, esse versículo 6, ele está dizendo assim: você não levar aquilo que você vê entre as pessoas, você levar para as pessoas do mundo, para tentarem resolver, ou você levar o conhecimento das pessoas, aquilo que se passa entre os irmãos. Esse texto diz isso. São os problemas normais que nós temos dentro da igreja, entre os nossos irmãos, né? E a gente não ficar levando ao conhecimento dos outros, sabe? E ele vai dizer assim, se você for aqui para frente, Mateus capítulo 18, Mateus 18, 15, perdão, 18, 15, Mateus 18, 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão, né? Aqui teu irmão que fala, irmão no Senhor, irmão em Cristo Jesus, amém? Aqueles que reconheceram Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, se teu irmão pecar contra ti, você vai e conversa com ele, fala: meu irmão, poxa, o que você fez me magoou, me chateou, me deixou triste, né? Então, se ele entender, né? Você vai resolver, a maneira certa é você resolver conflito, resolver discussão, desavença entre irmãos. Versículo 16 diz assim: mas se não te ouvir, tome e leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Você vai levar ele na presença, você leva 2 pessoas para conversar com ele, tá? 2 ou 3 pessoas para conversar com ele, mais 2 ou 3 irmãos também. E aí no versículo 17 diz assim: e se não as escutar, diz a igreja. Você leva conhecimento dos pastores, da liderança da igreja, e fala: ó, tem um problema assim, 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 me chateou, me magoou, eu conversei com ele não entendeu, né? E aí ele vai dizer assim, e se não ouvir a igreja, se ele não ouvir a repreensão, né, da liderança da igreja, do pastor, então você considera ele que não está em comunhão, né? A Bíblia aqui fala, considera-o como gentio e publicano, não é? Porque normalmente aquele que está em Cristo, ele vai entender, né, que ele está errado, que ele errou, ele vai se acertar, pedir perdão e, né, vamos seguir a nossa vida em frente. Versículo 7, ele diz assim: pedi e ser-vos-á dado, procurais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e ser-vos-á dado, né? Procurai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe,
e o que procura encontra, e ao que bate se abre, né? Então ele diz aqui, o que aqui esse texto aqui está dizendo é assim, esse texto pedir e dar-se-vos-á dado, muitas vezes nós achamos que é a gente pedir todas as coisas, não é isso que esse texto diz. Esse texto fala em relação ao contexto aqui, anterior. Pedir-se-vos-á dado, é você pedir sabedoria a Deus para que você possa resolver aquela contenda. O texto anterior está falando sobre isso, é a continuação, é uma explicação aqui. Então ele está dizendo assim, você vai pedir ao Senhor, você vai orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para que você consiga resolver aquela contenda, aquele problema com aquele irmão, né? E você vai pedir e de repente a resposta não vem imediata, né? E você vai continuar procurando, continuar buscando, continuar pedindo a Deus, né? Até que o Senhor responda. E aí diz assim, e batei e dar-se-vos-á. Então nós temos que ter a certeza que aquela situação, aquela questão, nós estamos colocando diante de Deus para resolver a dificuldade entre irmãos. Entende? Então eu coloco diante de Deus, então eu vou pedir, Senhor, eu estou com problema com tal irmão, e eu peço ao Senhor que o Senhor esteja tocando no coração dele, no meu coração, mostrando se eu estou errado, o que eu fiz, né? Que ele me magoou, eu magoei, enfim, você vai colocar aquela situação diante de Deus e você não vai, de repente o Senhor não vai te responder imediatamente, mas você vai continuar buscando, e ele diz, nessa versão minha aqui, ela diz procurai, na outra é buscar. E você vai continuar buscando, vai buscar e achareis, porque você continua buscando, você continua colocando diante de Deus, e a resposta, ela vai vir, Deus vai procurar te dar, né, a resposta, e você vai continuar batendo, insistindo, né, e a palavra de Deus diz, abrir-se-vos-á, né. Então aí nós temos certeza que nós estamos colocando diante de Deus, nós estamos pedindo, nós estamos entregando nas mãos do Senhor, batendo, né, até que se abra, até que a resposta venha do Senhor, em relação à nossa situação com o nosso irmão, né? E aí ele vai dizer assim, porque todo aquele que pede, recebe o quê? Recebe o que pede. Todo aquele que pede, recebe o quê? Aquilo que ele pediu. Entende? Algumas pessoas entendem que esse texto diz assim, todo aquele que pede, recebe todas as coisas. Não. Aqui o texto está falando sobre o versículo anterior. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. E o que bate, se abre. Então é só sobre o versículo anterior. Não é sobre pedir, dar-se-vos-á. Quer dizer, é outro texto aí, né? Boa medida, recalcado, sacudido. Mas aqui ele diz assim, pedir, ser-vos-á dado. Então aqui ele responde no 8. Porque todo aquele que pede o quê? Pediu em relação àquela contenda com aquele irmão. Porque todo aquele que pede, recebe. O que procura, quando você procura a Deus, quando você busca, a tua tradução aí deve estar busca, aquele que busca, ele encontra. Busca quem? Busca Deus. Porque o que busca, encontra. Encontra quem? Deus. O que busca, acha quem? Deus. Então o versículo 8 está repetindo isso daí, respondendo o versículo 7. Porque todo que pede, recebe. Recebe o quê? O que você pediu em oração, né? O que procura, encontra o quê? Encontra o quê? A resposta de Deus para a tua situação. E o que bate, se abre. Deus responde, né? E aí ele vai dizer assim no versículo 9, ele vai dizer, qual dentre vós é o homem que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que acontece? Muitas vezes nós pedimos ao Senhor aquilo que não é pão para nós. Na verdade nós pedimos para Deus algo que para nós não vai ser bom lá na frente, que nós vamos ter problemas, e Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção do nosso coração, e Deus sabe do nosso futuro, o que vai acontecer lá na frente.
Então ele diz aqui, você pede pão, o seu filho pede pão, você vai dar uma serpente? Não. Então o que acontece? Por que ele fala vai dar uma serpente? Que a serpente vai picar e vai morrer, né? Então, se Deus nos dá alguma coisa que para a gente vai ser ruim lá na frente, Ele não nos dá, é a serpente. Consegue entender? Então Deus não, poxa, eu estou orando há tanto tempo e Deus não me dá. Deus não me respondeu. Deus respondeu que é não. Deus sempre responde, Ele pode responder com sim e pode responder com não. Então, você pede alguma coisa e Deus vê que lá na frente aquilo não é bom para você. Aquilo vai te trazer prejuízo, aquilo vai te trazer problema. Né? Então o Senhor não te dá, porque é uma serpente. Você está pedindo pão, na verdade você está pedindo uma serpente que você não acha que é serpente, que é pão, e lá na frente ela vai se tornar uma serpente. Então muitas vezes Deus não te dá, por quê? Porque ela vai se tornar uma serpente. E aí ele fala aqui, ó, o pão, né? Porque se alguém se pedir o pão vai lhe dar uma serpente, não é verdade? Então o que nós precisamos entender? Que o Senhor nos dá aquilo que Ele sabe que vai ser bom para nós, né? Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, o vosso Pai que está nos céus, dará a vocês boas coisas. O Senhor Deus, Ele só nos dá boas coisas. O Senhor Deus só nos dá o melhor. Então Deus vê lá na frente, Às vezes você quer fazer uma viagem e você tenta de todo jeito, você ora e não consegue comprar passagem, enfim, não dá, não tem férias, não consegue. E de repente aquela viagem não ia ser boa para você, entende? Então muitas vezes o Senhor não nos dá, porque sabe que lá na frente, aquele peixe ele vai se tornar em serpente, aquele pão vai ser para nós uma pedra de tropeço. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Senhor nos livra, Ele nos dá o livramento, porque muitas vezes nós colocamos diante de Deus, nós não temos a resposta não vem, porque a palavra diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e a resposta não vem, porque não é a direção de Deus, aí nós vamos fazer a luta do nosso jeito. Você conhece e talvez você pode até já ter feito isso alguma vez, então você sabe que não está dando, Deus não está abrindo as portas, de repente você vai, se for o caso financeiro, você pega aqui, pega ali, pega no cartão, faz isso, faz aquilo, se vira e compra a passagem, vai e acaba não dando certo, não era nada daquilo que você queria, e aí você vai falar, poxa vida, né? Se eu tivesse esperado, aguardado o Senhor, feito como o Senhor disse, né? Como o Senhor me direcionou, não teria tido problema. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, a porta ela é larga, né? Mas espaçoso é o caminho. João capítulo 10, João 10, você está com a sua Bíblia aí? João 10, versículo 1. João 10. João 10. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. No versículo 7, o Senhor Jesus vai dizer assim, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aqui, ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, meu irmão, a porta da salvação, a porta que nos leva à salvação, a porta que nos leva ao Senhor, ela é uma porta estreita, e aquele que não entra pela porta, né, ele entra por outro caminho, ele é ladrão e salteador, a palavra de Deus diz. E nós devemos entrar pela porta, nos esforçarmos, abrir mão de tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. É apertado, o caminho é
É apertado porque eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes eu não quero abrir. Eu não quero abrir mão da minha maneira de ser. Eu não quero abrir mão da minha maneira de falar. Eu não quero largar algumas coisas que eu faço que não agrada a Deus, mas eu gosto de fazer. Então, poxa, não tem nada demais. Tem muito demais. Então, muitas vezes a gente deixa de abrir mão daquilo que nos aproxima de Deus, para vivermos a nossa vida da maneira que nós queremos, e nós não vamos ter as bênçãos do Senhor, e nós vamos estar enganados, e lá na frente nós vamos ver que vivemos uma vida inteira totalmente errada, totalmente distante de Deus. Então ele fala assim: entrai pela porta, que você vai ter no mundo muitas falsas portas, né? Largos caminhos para que as pessoas entrem. Muitos entram, muitos não querem, não pensam, não querem saber, quer ver o hoje, não importa amanhã, importa o hoje, e o nosso hoje pode ser o último hoje. Nós não sabemos amanhã, o amanhã ainda não existe, para nós não existe. Eu não posso dizer amanhã eu vou fazer, não. O texto diz: se Deus permitir, nós faremos isso e aquilo. Se Deus permitir. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui amanhã na terra, nós vamos trabalhar. Se Deus permitir, nós vamos fazer isso. Se Deus permitir, nós vamos ter uma noite de sono. Quantas pessoas a gente ouve falar que a pessoa deitou e não acordou, tem uma morte súbita? Quantos que estão bem, de repente tem um infarto do miocárdio? Quantos pastores pregando já morreram no púlpito? Então, nós não sabemos nada, amanhã não existe. Então nós temos que entrar pela porta estreita, abrir mão de tudo aquilo que nos tira do Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, sabe, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, né? Nós precisamos ter uma vida séria diante de Deus, uma vida reta diante de Deus, buscar o Senhor enquanto nós podemos. Aí ele vai falar no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas, muitos que pregam, usam a palavra de Deus, partes da palavra de Deus, né, para terem alguma vantagem, né, para conseguirem alguma coisa, levando as pessoas distantes de Deus. Então ele fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, né? Sempre haverá um falso profeta, sempre haverá. O falso profeta, ele é uma arma de Satanás. Muitos pregadores que você vê no mundo inteiro, você vai ver que são pessoas que usam de artimanhas para enganar as pessoas, para levar a pessoa a engano, usando a palavra de Deus. Igrejas, levando a palavra de, falando a palavra de Deus, levando as pessoas totalmente distantes de Deus. Mas, note bem, a palavra de Deus diz que todos nós, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita dentro de nós, ele habita em nossos corações. E meu irmão, você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do teu coração, na tua mente, e ele te mostra o que é certo e o que é errado. Às vezes você vê um pastor renomado falando uma coisa errada, e você aceita porque é o nome do pastor que interessa, entendeu? É o nome daquela igreja que é importante, não é a palavra. Você vai atrás da pessoa, e pessoas nos enganam. A Bíblia fala assim: seja Deus, o único Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então, quando nós, muitas vezes, quando você vê a pessoa falando, aí que soa mal aquilo, ah não, mas é o fulano de tal que está falando. Não, aquele fulano de tal, ele tem crédito. Quem tem crédito? Ele ou a palavra? É ele ou a Bíblia? É ele ou o Senhor? Muitas vezes, irmãos em Cristo estão trocando os valores. Quem tem valor é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o reverendo, não é o missionário, não é o evangelista, não é o colaborador, o ancião. Não é. A referência é a palavra de Deus. Então, quando você está num local que um pregador, vamos colocar assim, ele usa uma situação errada,
que está errado em relação à palavra de Deus, mesmo que você não tenha conhecimento, na hora o Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai no teu coração, você vai falar, não, mas peraí, essa palavra que esse pastor falou não está legal, eu não entendi direito não. Eu não sei, fiquei com uma dúvida. Ah não, mas foi ele que falou. Não, meu irmão, não vá atrás disso, porque homens falham, homens erram, homens se deixam levar pela cobiça, pela ganância, por um monte de coisa, tá? Então ele diz assim, a palavra de Deus, ela fala isso para nos orientar. Se Deus já falava na sua palavra, é porque existe. Você acha que o nosso tempo não existe? É o que mais existe, né? Então ele diz, acautelando dos falsos profetas. Falso profeta é aquele que fala uma coisa que não é verdade, que não se torna verdade. Olha, você vai fazer isso, 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 Deus mandou falar que você vai fazer isso, 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 e você faz aquilo do jeitinho que ele mandou e não dá certo, é um falso profeta. Você fez da maneira que ele falou, não deu resultado na sua vida, é um falso profeta. A palavra de Deus te fala, faça o que a palavra fala, e você vai ver o resultado positivo na sua vida. Porque pelos frutos conhecereis, né? Acaso colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não, uma árvore má não pode dar bons frutos, é que continua falando o texto, eu quero adiantar um pouquinho. E uma árvore boa também não dá frutos maus, não é? Então o que é? Você conhece uma congregação, você conhece pessoas, ah não, falou que era para mim fazer, comigo não funcionou, comigo funcionou, então peraí, tem que funcionar com todos, porque a palavra de Deus é para todos, entendeu? A palavra de Deus é para todos. Vamos lá para o versículo 19, diz, toda árvore que não dá bom fruto, é cortada e jogada ao fogo. Aí vai falar, ainda a gente tem lá, várias referências que falam sobre isso, né? Então, portanto, meus amados irmãos, portanto, pelos frutos que vocês vão conhecer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entendeu? Acabamos de falar sobre o falso profeta. A palavra de Deus é o seu contexto e ela vai se complementando, ela vai dando a explicação. Nem mesmo que aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque muitos falsos profetas, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não serão salvos, não serão salvos. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônio, em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então você vai ver assim, ah Senhor, em teu nome nós não profetizamos, palavra, olha, Deus mandou dizer isso, 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 isso. Eu não profetizei em teu nome? Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos, nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios. E Deus vai falar assim o quê? Afastai-vos de mim, né? Ele vai dizer aqui, apartai-vos de mim, eu lhes direi claramente, abertamente, nunca vos conheci. Na sua tradução deve estar dizendo, jamais vos conheci. Então ele diz assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São mentirosos e haverá um julgamento deles. Entende? Então, meu irmão, preste atenção naquilo que você ouve ser pregado, confira na Bíblia. A Bíblia é a nossa referência. Sabe, a pessoa, não, mas peraí, se você pode perguntar, alguém, qualquer irmão chega para você, ó, é assim, 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 mas peraí, aonde está isso na Bíblia? Ah não, eu não sei, não, me mostra onde está na Bíblia. Isso daí, aonde está na Bíblia? Em qual livro, em qual versículo, em qual capítulo, aonde está na Bíblia? Ah, eu não sei, não, então você não pode falar. Se é da Bíblia, então tudo bem, você me mostra da Bíblia que eu vou estudar, eu vou ler. Agora, não está na Bíblia? Não, eu não sei, então, está na Bíblia isso daí que é para fazer? Ah, não está, ah, então eu não vou fazer. Amém? Nós temos que ser assim. Para a gente para frente, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei, todo aquele que pratica, pois escuta as minhas palavras e pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então aqui, nós precisamos entender, o que o Senhor diz assim, todo aquele que ele
prega a palavra de Deus, que ele ensina a palavra de Deus, tudo aquilo que ele fala tem que estar na palavra de Deus, tá bom? Se não estiver em concordância com a palavra de Deus, não vem de Deus. E aqui esse texto, ele vai dizer: todo aquele que ouve minhas palavras e pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que vê a chuva, Deus sobre a sua casa, né? Ele ficou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, o vento, e deu sobre ela, e ela não caiu. Mas aquele que edificou a sua casa na areia, veio a chuva, veio forte, bateu naquela casa e destruiu. Então veja bem, aonde você está firmado? Você está firmado na palavra do Senhor? O que você tem aprendido é na palavra do Senhor, é na Bíblia, com Deus, com o Senhor. Amém, meu irmão? Esse é o caminho. Vai em frente, continue nesse caminho. Mas não vai atrás de você entrar numa porta larga. Ah, não, você não precisa ser tão radical, não. Imagina, você não pode mentir. Não, uma mentirinha não faz mal para ninguém, não tem problema nenhum. É uma mentirinha branca. É necessário mentir de vez em quando. Não, meu irmão, não é. A Bíblia fala assim, que aquele que não cumpriu um item da lei, ele é condenado por toda a lei. Então não tem essa daí, entendeu? Não existe diante de Deus pecadinho e pecadão. A Bíblia fala que você cometeu pecado, você pede perdão e você deixa, você vai alcançar misericórdia. Misericórdia quer dizer o perdão de Deus, entende? Então nós precisamos entender, o que eu preciso fazer? Não julgar meu irmão, do princípio. Eu não posso julgar as pessoas. De repente, aquela pessoa está passando. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para você que aconteceu numa igreja que eu congregava. Não vou falar o nome da igreja por questão de ética, mas eu congregava numa igreja e um determinado irmão, ele ficou um tempo sem ir para a igreja. Ele ficou uns 4 meses. Acho que foi, na verdade, se eu não me engano, foram 8 meses, se não me falha a memória. E esse irmão, quando ele entra na igreja, perguntaram para ele assim: ô irmão, o que aconteceu? Você sumiu? Você caiu da fé? Aí esse irmão, uma pessoa educada, e ele virou para esse outro irmão e falou assim: olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou com a minha esposa enferma há 8 meses. Que eu vou para o meu trabalho, eu fiquei de licença no meu trabalho para me cuidar dela. Eu não tive tempo de fazer nada a não ser cuidar dela, que foi uma enfermidade muito grave que ela teve. Não posso entrar aqui em detalhe. Ela tem uma enfermidade muito grave, eu não poderia deixá-la, nem tempo para me comer, às vezes eu tinha. E deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém da igreja foi me procurar, ninguém da igreja foi saber se eu estava passando por algum problema, por algum outro. E aquele irmão ficou de que jeito? Vai pôr a cara aonde? Entende? Então às vezes você vê uma pessoa que ela está passando por uma luta e você não conhece a vida dela, você não conhece o coração dela, você não conhece aquilo que ela está passando. Tem pessoas no nosso meio, no geral, né, nas igrejas em geral, nós temos muitos irmãos de Jesus, que tem pessoas que ela precisa de uma palavra de conforto. Tem pessoas que precisam de uma palavra de carinho. Tem pessoas que muitas vezes ela está ao teu lado, ela não teve o que comer naquele dia. Você entendeu? Tem pessoas que não sabem como é que vão fazer para pagar suas dívidas. E muitas vezes a gente julga, a gente condena. E o texto diz o quê? Não julgueis. Não julgueis. Então, se você pode ajudar, e você pode, porque você pode orar. Oração é de graça, né? Não custa nada, tem um grande efeito, como nós usamos isso por elogio também. Não é? Elogio também é bom, não custa nada, tem um grande efeito. E sonhar também. Sonhar também é de graça, não custa nada, tem um grande efeito. Mas você pode ajudar, você pode orar. Entendeu? Então, antes de você falar mal daquela pessoa, seja quem for, você pensa. Quando chega uma irmãzinha para você e ela começa a falar mal do marido dela, antes de você condenar o marido dela, você precisava ouvir ele. Porque eu não conheço ninguém
que chega para alguém e diz assim, olha, eu sou errado, eu faço isso, meu marido é bom, minha mulher ela é boa, mas eu tenho um gênio violento, eu sou assim, eu não conheço ninguém. Todo mundo é santo, todo mundo é santo, ninguém tem defeito, o defeito é do outro. Então nós precisamos pensar, nós precisamos analisar, orar, colocar diante de Deus, sabe? Então, aqui o Senhor diz, você vê que a pessoa está com algum problema, que ela está com uma vida que você acha que ela está passando por uma fase difícil, ore por ela, interceda por ela, e o Senhor diz, pedir e sermos a dado, o Senhor vai te dar, né? vai te mostrar, né? Então Deus diz assim, Ele sendo bom, Ele sendo Deus maravilhoso, Ele é Deus rico em abençoar, Ele vai nos dar coisas boas, Ele não vai nos dar uma serpente, Ele não vai nos dar uma pedra, porque Ele sabe o nosso dia de amanhã, Ele sabe aquilo que nós vamos passar lá na frente, Ele já sabe o que nós vamos passar. Está terminando, já passou, mas amém. Então você esteja orando, esteja buscando, esteja colocando dentro de Deus, se acertando dentro do Senhor, vê bem aquilo que você fala, aquilo que você diz em respeito ao seu irmão, ame o seu irmão, ore por ele, interceda por ele, busque ao Senhor, e o Senhor vai te abençoar, em nome de Jesus. Se esforce para entrar pela porta estreita, não vá pelo caminho largo, não ouça os falsos profetas, examine na Bíblia, olhe na Bíblia, veja na Bíblia, ore, peça a direção de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar, Deus, aquilo que o irmão falou me deixou dúvida no meu coração, Deus me mostra, se você não consegue entender, procure teu líder, procure teu pastor, procure por uma pessoa que entenda um pouquinho mais do que você, para que ela possa te auxiliar. De repente foi uma dúvida que você ficou, talvez você não entendeu direito o que foi falado, entendeu? E o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Senhor Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me conhece, ó Pai. Deus, ó Deus, aquilo que eu falei demais, o Senhor me perdoa, aquilo que eu falei a menos, Senhor Deus, que o Senhor esteja complementando. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, entra com a provisão necessária, dá o livramento financeiro, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, restauração, cura, Senhor, libertações, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, abençoa lares, famílias, aqueles que nos assistem, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje para todos sempre, todos digam amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus, amém, amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.